Olá, muito boa noite a todas, a todos. Vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina, né? Tópicos em Literatura Brasileira, pelo curso de Letras da EFELESH, da Unifesp. Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês uma obra do poeta Gonçalves Dias. A obra se chama Juca Pirama. E, bom, é um poema, é uma microepopeia, né? Uma narrativa em versos, né? Escrita de forma poética, né? Pelo Gonçalves Dias, poeta do nosso romantismo. Então, o objetivo dessa obra aqui é justamente a gente ver representações de natureza no nosso romantismo, e a obra Ijuca Pirama é talvez a obra mais, uma das obras, se não há uma das obras mais representativas do nosso romantismo. Bom, essa obra foi publicada em 1851 por Gonçalves Dias, num livro chamado Últimos Cantos, né? Vamos ver que em 1856 está tendo a Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães, ele publica logo depois, né, 1856. Em 1856 nós temos uma devolutiva, né, do escritor José de Alencar em cartas publicadas em jornal, se opondo, fazendo uma crítica severa à forma de expressão de Gonçalves de Magalhães, da Confederação dos Tamoios, né? Então veja que a década de 50, em 57 a gente vai ter os Timbiras, outro poema, outra epopeia do Gonçalves Dias, ou seja, os escritores do romantismo estão nesse momento debatendo, produzindo obras de cunho indianista, justamente para propor uma mítica de nacionalidade que tivesse no índio e na natureza suas grandes formas de representação. Certo? Bom, isto posto, eu queria aqui compartilhar com vocês a tela, né? Vamos lá ao nosso Ijuca Pirama. Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha, só um minutinho, deixa eu me localizar aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó, tá aqui, né? Essa é a obra, né? Que eu me utilizei. Na verdade, me utilizei de duas edições, né? Tanto essa que vem Ijuca Pirama seguido de Os Timbiras. Aqui a gente vai ver só Ijuca Pirama, né? Como eu também me utilizei da coleção que está aqui embaixo, né? Eu tenho a capinha em algum lugar por aqui, olha lá, né? Eu tenho essa capinha aqui, né? Que é um livro grosso, tem essa capinha removível, que é do Multiclássicos Épicos, né? Da editora Imprensa Oficial IEDUSP, e que a gente tem várias epopeias da literatura brasileira aqui, né? Prosopopeia, o Uruguai, Caramuru, Vila Rica, Confederação dos Tamoios e Juca Pirama. E recomendo muito quem tiver essa obra, uma obra gigante, assim, né, grossíssima, mas tem um prefácio do Ijuca Pirama, pelo professor Paulo Franchetti, um texto muito interessante, vale a pena conhecer. Depois, se puder, eu digitalizo para vocês. Tá? É um texto muito interessante para pensar a questão do romantismo. Tá? Bom, tá aqui a obra que eu trouxe, né, para vocês, pedi que vocês lessem. E eu não vou esgotar, apesar de ser um poema curto, tem muita coisa para a gente pensar sobre o Juca Pirama, sobre o romantismo em Juca Pirama, as representações da natureza. Então, eu só vou fazer aqui uma espécie de... Isso daqui não é um resumo, né? Não vou esgotar a obra, não sei se obras são esgotáveis, né? Obras literárias. O que eu quero fazer aqui é fazer uma apresentação de alguns pontos de leitura, né? Para a gente poder debater com calma depois do nosso encontro presencial. Então, tá aqui. A obra se chama Juca Pirama, né? E o próprio autor já anuncia, né? Logo abaixo do título. O título desta poesia, traduzido literalmente da língua tupi, vale tanto como se em português disséssemos: o que há de ser morto é o que há de ser morto, o que é digno de ser morto. Não é? E vamos lá. Dando continuidade, o que a gente tem aqui é uma obra escrita em versos, né?
e os versos variam em seus metros. Temos aqui decassílabos, decassílabos, né, que 10 sílabas poéticas, 11 sílabas poéticas, eneassílabos de 9 sílabas poéticas, né, uma grande variedade de formas, versicas aqui nesse poema, e ele está dividido em 10 cantos. É interessante porque não é um poema romântico, não é um poema do classicismo, não é um poema neoclássico, mas é interessante que ele toma da forma da épica camoniana essa divisão. São 10 cantos aqui, como são 10 cantos os Lusíadas também, né? Cantos são como se fossem partes, capítulos, né, de uma longa epopeia, e aqui no nosso caso de uma pequena epopeia. Então são 10 episódios, 10 capítulos, né? E que você vai ver as formas variando. Eu vou ler aqui com vocês e apresentar um pouquinho dele, né? Vamos lá, primeiro canto. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos e navos lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. Veja que a gente tem uma apresentação grandiosa, num tom bastante retumbante, e que se assemelha a um tamborilamento, né, como se fosse uma dança indígena, né, e que tem toda uma contagem métrica bastante marcada, né, no meio das tabas de amenos verdor, cercados de troncos cobertos de flor, alteiam-se os tetos da altiva nação. Né? Veja que nós temos o decassílabo, né, marcado, né, no meio das tabas de amenos verdor, tum tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum, né? Esse tamborilamento marcial, ele remete a uma grandiloquência, né, dessa descrição, e que é óbvio, já anuncia a grandiosidade dos sentimentos que a gente vai ver aqui, de honradez, né, de família, de dignidade, e óbvio, de honradez no que diz respeito à pátria. Vamos às representações de natureza? No meio das tabas de amenos verdores. Olha aqui, né? Não ficou boa essa divisãozinha, esse grifo aqui, de amenos verdores, cercados de troncos, né? Cobertos de flores. Vejam como a gente tem aqui representações de natureza, mas essa é uma natureza grandiosa, não tratada em sua especificidade, verdores, flores, troncos, e logo vem, alteiam-se os tetos, né? Os tetos, né? Essa grandiosidade da altiva nação, ou seja, essa altivez da natureza, ela está a serviço de demonstrar, de apontar a grandiosidade da própria nação. Né? São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temizes na guerra, em densas cortes, assombram das matas a imensa extensão. Ou seja, esses filhos que são fortes, né, eles ocupam essas matas, ou seja, você tem uma ideia de mata fechada, de grandes troncos de flores, de verdores, né, uma floresta exuberante, mas ela é exuberante porque ela reflete a grandiloquência, né, a grandiosidade da bravura desses indígenas, e, obviamente, isso reflete na bravura da nação. Não é? Mais logo adiante, as tribos vizinhas sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiram dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos e nas lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. Né? A gente tem aqui o rio e o maracás, né? Maracá, o chocalho, né? Então, veja
como as armas quebrando, lançando-as ao rio, né? Ou seja, um ato de rendimento. E o rio, o rio aqui, a natureza, participa não como algo a partir do qual se cria a ação. O rio tampouco interfere na ação. O rio, em nenhum momento, é personificado, ocorre uma prosopopeia em que ele participa. Não. Esse rio ele está passivo, ele é um cenário, né, mostrando que preciso se livrar dos arcos e das flechas, mostrando uma rendição, um ritual de rendição de uma tribo para com outra tribo inimiga. Então, lança-se ao rio e perde-se as armas. Não é? Ou seja, a natureza, logo na abertura deste poema, a gente vê que ela se apresenta como uma espécie de cenário testemunha da grande eloquência da guerra entre povos guerreiros e povos virtuosos, e que da sucessão dessas guerras, né, nós brasileiros vamos herdar, né, a potência, né, hercúlea, heróica desse povo. Não é? Veja, é um índio heróico, é um povo heróico, como sugere o nosso hino nacional, né, vai sugerir o nosso hino nacional, né? E é uma natureza que, digamos assim, ornamenta esse grau de heroísmo, né? Que é condizente com esse grau de heroísmo. Possivelmente, tudo que a gente vai encontrar de representação de natureza, a gente vai justamente encontrar nesses termos, né? Aqui, aqui no poema Ijuca Pirama, né? Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda da imbira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis, a custo entre as vagas do povo da aldeia, caminho timbira que a turba rodeia, garboso nas plumas de vários matiz. Veja que aqui nós temos, né, adornar, né, enfeitar a massa, que é um porrete com o qual vai se matar o inimigo, né? Com penas gentis, penas macias, não é? E logo em seguida, caminho timbira, que a turba rodeia, garboso nas plumas, né? Na plumagem de vários matiz, de muitas cores diferentes, né? Então veja que essa natureza, você não vê a descrição das aves, você não vê grandes questões sendo apontadas aqui. Essa natureza, ela apenas nos mostra, ela apenas atesta, ela não está aqui para ter uma função de construção da ação. Ela apenas testemunha, ela apenas adorna, ela faz parte de um figurino, né, e de um cenário. Né? É esta o limite da natureza. E ela é uma espécie de ferramenta a partir da qual o autor, o poeta, vai se valer para mostrar a grandiosidade desse povo e que vai refletir, né? Porque afinal ele é originário desse Brasil que está construindo, né? A grandiosidade do país. Então veja como é essa dimensão da cor local. Óbvio que isso varia de obra em obra, a gente já vai ver isso. Óbvio, veja como é interessante esse uso da cor local aqui em Gonçalves Dias. Né? A natureza, ela é uma natureza secundarizada, ela é uma natureza que se presta de testemunha, de cenário, de figurino e mais, a um povo heróico que nasce indígena, um povo indígena que vai se fundir ao branco, aqui não nessa narrativa, né? Em outras narrativas a gente vai ver essa mítica no romantismo, no indianismo, né? E dessa fusão vai gerar, desse heroísmo originário, um heroísmo, né? Ainda maior que a do povo brasileiro. E a natureza? A natureza é testemunha disso. A natureza é ferramenta disso. A natureza aí está consagrando, né, como uma espécie de um diadema metafórico, o que a gente vai ver na história da grande eloquência da nação. Certo? Bom, e o que é essa história do Ijuca Pirama? Ela é dividida em 10 cantos
E eu vou fazer um resumo aqui sem graça, né, para a gente simplificar essa narrativa. O que está acontecendo aqui? Essa narrativa é uma narrativa épica, porém não é uma narrativa histórica. Isso não aconteceu na história, né, diferentemente dos Lusíadas que a gente comparou, que, né, a viagem de Vasco da Gama para as Índias aconteceu, né, e o narrador de Lusíadas, né, na pena de Camões, narra a história, né, e começa no meio do caminho, em média res, né, no meio do mar, né, está lá Vasco da Gama navegando, né? Bom, o que nós temos em Lusíadas é uma narrativa épica, né, de algo que é histórico, que é real, mas é contada de modo ficcional, claro. O que a gente tem aqui são elementos ficcionais, né, de algo que não tem documentação histórica. E o que está acontecendo aqui? Né? Também em 10 cantos, como os Lusíadas, também em média res, no meio da cena, o que acontece? No meio das tabas de amenos verdores, a gente vê um conflito entre um Guarani e os Timbiras. O povo guerreiro Timbira encontra um Guarani, ele se rende e ele vai ser aprisionado. E na tradição dos índios timbiras, que são índios antropófagos, né, que são índios canibais, né, como ele é um guerreiro valente, ele deve ser aprisionado, ele deve ser pintado, vai haver um ritual de beberagem do cauim, que é uma bebida mágica, né, de produção dos indígenas, se não me engano, à base de mandioca, de aipim, e eles vão se embebedar de aipim, vão matar o prisioneiro, bravo, heróico, e vão se alimentar desse prisioneiro, porque ao se alimentar desse bravo inimigo, eles ganham a sua força. Bom, só que nesse processo, esse índio, que não tem nome, que perdeu, que é prisioneiro, ele é chamado apenas de representante do povo tupi, né? Ele é apenas um tupi, né? Ele vai ter a fala dele aqui adiante, né? Eu estou aqui com o livro, né? Olha lá. Ele vai se apresentar, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, né? Ele não tem nome. Ele é um descendente da tribo Tupi que está deixando de existir, que está em franca decadência, em franco declínio. E ele vai contar a sua história antes de ser morto, porque percebem, o cacique Timbira percebe que ele está triste. E ele fala: por que você está triste? Você vai morrer em glória, né? O que é guerreiro? Você está triste? Está quase chorando? Isso preocupa o cacique, porque afinal não queremos devorar um covarde, queremos devorar um homem bravo, um guerreiro forte, porque isso nos garantirá a força da tribo. E ele conta a história que ele deixou o pai dele cego, que é um dos poucos que sobreviveram da tribo Tupi, e que ele precisa cuidar do pai. E que ele promete se libertarem ele, que ele cuida do pai até o dia da morte e que depois ele volta. E, bom, entre lágrimas, contando a sua história, o cacique, né, da tribo Timbira fala: não, libertem-no, libertem-no. E ele fala: não, quando meu pai morrer, eu venho aqui e eu me entrego como troféu para vocês, vocês me devoram. Fala: não, não precisa, embalde, né? Não precisa voltar. Não volte porque não queremos um covarde. Você chorou na hora da sua morte e você vai contaminar a nossa carne com a sua covardia, né? Muito que bem. Ele se recusa no primeiro momento, ele não quer, ele não aceita, porque afinal ele é forte, a tradição manda que ele seja forte, que ele se mostre forte, mas ele precisa cuidar do pai, ele se sente, né, dilacerado entre a força da tradição e a força da família. E daí o que acontece? Ele, nesse contexto é liberto, ele volta para o pai, que é cego. E ele vai cuidar do pai velho, e o velho, ao conversar com ele, percebe que a voz dele treme, que ele está incomodado, e daí o velho nota que ele está pintado, né? Porque ele toca, reconhece no toque as cores da tinta e reconhece as penas macias dos animais, porque estava todo pintado para o ritual antropófago, porque ele ia virar o ritual, a vítima sacrificial, e o pai pergunta o que aconteceu, e ele descobre que fala: você está pintado para o ritual da morte. E ele fala: sim, daí ele fala: com que tribo foi? Foi com os Timbiras. Ele fala: não vamos para lá porque você se recusou, você se acovardou diante da morte. Ele falou: não, eu fiz um acordo com o cacique para eu voltar para cuidar do senhor. E ele fala: não, vamos lá que eu te entrego, porque não é possível, você é um descendente tupi, você não pode se acovardar, né? E ele vai entregar para o cacique, e o cacique fala: não, eu não quero esse rapaz, não, porque ele foi fraco, ele não foi honrado, ele não mostrou honradez, né? Então, daí o pai o renega: não, esse não é o meu filho.
esse não é o meu filho é bravo, meu filho é forte, meu filho, eu não aceito essa condição, né, do meu filho. E daí, ele fala aqui, né, tu, prisioneiro, tu, vós o dissestes. Dos índios? Sim. De que nação? Timbiras, né? E a Mussurana funeral rompeste dos falsos manitôs, quebraste a massa, nada fiz, aqui estou, nada, emudecem. Né? E logo em seguida ele fala, tens razão, partamos, e quereis ir na direção do ocaso, né? No ocaso, que o ocaso é o pôr do sol e ao mesmo tempo é a morte, né? Então ele vai lá e leva, aí o cacique fala, né, que da condição dele, e o velho fala para o filho, né, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és, possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis amorés, possa tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria, vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tem uma alma inconstante e falaz, né? E ele pragueja contra o filho, né? Até que o final ele fala, né? Pois que tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, covarde, meu filho, não és. E daí o rapaz se assusta, e daí o rapaz, sabendo disso, e ele percebe, então, que quando ele não quis honrar o seu destino de morte para agradar o pai, ele ofendeu o pai naquilo que era mais importante, que era na sua honradez ancestral, na sua tradição, e daí ele percebe que agradar o pai, que salvar o pai, era salvar o nome da sua braveza enquanto indígena tupi, não é? E daí ele parte para o ataque e afronta os timbiras, né? E parte para a luta, né? Mostrando a braveza necessária de um guerreiro, não é? E, e daí ele vem, né? E daí continua aqui lendo um pedacinho para vocês. Né? Era ele, o Tupi, nem fora justo que a fama dos tupis, o nome a glória, aturado labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. Basta, clama o chefe dos timbiras, basta, guerreiro ilustre, assaz lutaste, e para o sacrifício é mister forças, ou seja, ele mostrou a força dele e fala, não, não, tá bom, você já mostrou que você é capaz, agora economiza, porque para o ritual do sacrifício você precisa ter energia para você poder morrer bem, né? Aí o guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito, né? Com lágrimas de júbilo, bradando o pai, este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho, enfim, qual sempre o tive, não é? E daí a gente vai ver, deixa eu compartilhar a tela com vocês e ler junto com vocês esse finalzinho, né? E daí a gente vai ver nessa brincadeira aqui, ó, vamos descer a terra, descer a tela aqui, né? Olha lá, né? Olha o que eu li. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo, bradando: Este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho, enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choro, estas lágrimas, sim, que não desonram. Então, percebe, é um dilaceramento trágico, né, entre cumprir o dever da tradição ou o dever da família, e ele logo percebe que família e tradição devem andar juntas, e isso é a honradez do indígena, e esta honradez que une pátria e família, não é? Olha lá, né? É o que vai, né? As leis do Estado, né? As leis da tradição e as leis da família, juntas, unidas, é que vão coroar essa nação que está nascendo, chamada Brasil, e se encerra essa história toda no 10º canto. O 10º canto é alguém no futuro que está narrando essa história numa fogueira entre indígenas, né? Entre timbiras ali, e ele fala, como se tudo isso tivesse passado, anos depois, décadas depois, né, um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi, e à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi,
Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que o vejo que o tenho nesta hora diante de mim. E disse comigo que infâmia de escravo, pois não era um bravo. Valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o Tupi. Assim o Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Né? E assim se encerra a história, né? Essa história é consagrada pelo tempo, pela tradição, e ela ecoa pelos tempos, e no futuro, um dos poucos remanescentes da tribo dos Timbiras vai lembrar esse episódio daquele que chorou como um fraco, mas mostrou-se a sua força, porque foi capaz de chorar, de mostrar suas emoções. Olha o princípio romântico, né? O herói que é capaz de mostrar suas emoções, que é capaz de dilacerar, mas, contudo, permanece na honradez da tradição da família e na tradição das leis, né, de sua nação, no caso Timbira, e este excesso de emoção e honradez é o que vai ecoar por toda a nação. E a natureza? A natureza testemunha. A natureza, ela apenas está nesse lugar para dar conta de um cenário, né, de um cenário que mostre, né, essa honradez e esse princípio de surgimento mítico da nação. Nossa aula é sobre o Ijuca-Pirama, né? Mas eu queria trazer aqui um outro texto de comparação. Olha que interessante. Minto, antes de eu ir para esse texto, eu queria destacar algumas coisas, né? O texto se chama Ijuca-Pirama, né? Mas Ijuca-Pirama significa aquele que vai morrer, né? Aquele que está planejado para morrer, aquele que deve morrer. Vamos lembrar que na tradição romana, os gladiadores assim saudavam, né? O imperador na hora na hora das lutas no Coliseu, né? Nos Coliseus, nos anfiteatros romanos, né? Os gladiadores diziam a César: nós que vamos morrer, saudamos. Então, note que interessante como essa fala, que é uma fala supostamente indígena, também é uma fala necessariamente romana, da tradição heróica ocidental. E eu também gostaria de chamar a atenção aqui na página 26, antes de ir para o outro livro que eu trouxe aqui de surpresa, para a gente pensar a questão da cor local. Aqui na página 26, veja que interessante, quando ele coloca aqui, né? Que em presença da morte choraste. Tu, covarde, meu filho não és. Não é? Certo? Quando ele descobre que o filho chorou na hora da morte, então não é. Agora, logo em seguida, ele vem, né, e coloca, quando ele vê o filho se rebelando e mostrando em sua potência heróica, varonil, o guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando: este sim que é meu filho muito amado. Em que momento da história ocidental nós vemos isso, hein? Alguém que recusa ao pai, né, que mostra uma recusa diante do pai, que duvida de seu destino de morte e chora heroicamente, mas que depois vai se oferecer em sacrifício. Este sim, que é meu filho amado, no momento da transfiguração de Cristo, né, quando Cristo, acho que no Monte das Oliveiras, né, ele é transfigurado em luz, ali você vê uma voz do céu: este sim é meu filho muito amado. Então veja como este herói indígena ele tem um traço heróico indígena que ele é peculiar, tem a questão antropófaga, etc. e tal, da bravura indígena, mas adaptada a toda uma mitologia ocidental. Veja que este indígena é indígena. O nome está em Tupi-Guarani, né, Ijuca-Pirama, mas não se confunda. Essa tradição é uma espécie de resgate amplo
profundo das tradições ocidentais, do heroísmo ocidental. É como se o que nós temos no indígena se acoplasse perfeitamente ao heroísmo branco civilizado. E a natureza? Da mesma maneira, grandiloquente, mas uma natureza grandiloquente a serviço da construção da bravura de uma civilização. Será que eu estou errado? Porque vocês vão passar ao longo do poema, leiam um poema com calma e vocês vão ver que não há uma representação grandiloquente da natureza em sua especificidade. Essa cor local é um mero artificialismo mesmo para dar conta de uma cena grandiloquente. Isso é comum no romantismo? Sim, mas há quem seja mais específico, mais rico na representação da natureza. E é por isso que eu estou trazendo aqui a Queima-Roupa, sem ter avisado para vocês, um outro romance, um outro texto, que é um romance, né, muito famoso, mas por alguns também denominado um poema em prosa, não é? Que é o livro Iracema, do escritor romântico brasileiro, do nosso romantismo, o José de Alencar. E eu vou ler aqui o comecinho do capítulo 1. Olha que interessante. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias assombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afoita jangada que deixa a rápida costa cearense aberta ao fresco terreiral, terral a grande vela? Né? Veja que aqui você tem uma descrição mais enriquecedora, numa linguagem bastante poética, mas em prosa, né? Mas veja que você tem a dimensão da jandaia, onde canta a jandaia, né? O canto da jandaia da palavra da ave, né, do brasileira, da região do Ceará, mas, ao mesmo tempo, esses mares, né, são mares de esmeralda, de riqueza, não é? São mares que já aludem à riqueza da terra brasilis desse mundo. Nós sabemos que em Iracema também, né, nós temos a nossa Virgem do Lábios de Mel, a gente vai ver aqui, né, a Iracema, né, que ela vai ser esposada, né, pelo branco colonizador, não é, para gerar a vindoura civilização. Olha lá, não é? E como é que vai ser a descrição de Iracema? Está aqui, capítulo 2 de Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Por que eu não estou usando óculos de leitura? Melhor. Ufa. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da cássia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. E aí vai ter várias. Perceba que em José de Alencar a gente tem de uma outra coisa acontecendo. A gente vai ter cor local. Essa cor local é cenário, mas ela é mais ativa. Mais ativa porque ela permeia a ação com mais riqueza e ela fotografa, né? Ela é mais cinematográfica. Eu penso que o José de Alencar já tinha uma câmera na mão dos irmãos Lumière muito antes da invenção do cinema, né? Ele tinha no olho uma capacidade de descrição de cenas em movimento maravilhosa. Mas veja que interessante, aqui ele tem a asa, o cabelo da virgem, que é a asa do cabelo da graúna, que é uma ave de penas negras, bem brasileira. O favo, o lábio de mel é do favo da jati, né? O favo da jati, né? Que é de uma abelha
própria brasileira, né? Apesar de depois ele comparar aqui também com a baunilha, que não é exatamente brasileira, né? As matas do Ipu, não é? Que é um tipo de terra muito fértil no Ceará, ou seja, a cor local de José de Alencar é mais local, né? É mais específica. Contudo, não achem que ela é mais realista, porque o que ela precisa é de um conjunto de especificidades, mas justamente para dar conta do quê? De como é virginal essa mulher, de como é pura e de como é integrada à natureza, e esse ser integrado à natureza, deflorado, para não dizer estuprado, violentado, né, pelo colonizador, não é? Vai se tornar a mãe da América, já que a gente sabe que Iracema é anagrama da palavra América. Então, vejam, nesses dois trechos, eu li o Ijuca Pirama aqui com vocês e vi que assim, as representações de natureza e Ijuca Pirama são muito pobres, né? E estão claramente a serviço, assim, apenas são descritas. A natureza é grandiosa, porque grandiosa é a honradez desse herói indígena, né? Que e não é qualquer indígena, é um indígena que está sendo civilizado, que vai ser a raiz de nossa nação. Do mesmo modo, você vai para Iracema e a descrição é mais detalhada, é mais rica, mais detalhes específicos até da fauna flora do Ceará, onde se passa a narrativa. Contudo, não se enganem, essa descrição, né, num primeiro momento, esse mar é o mar de esmeralda, é o mar de uma terra que promete uma terra de riquezas, né, e as qualidades dessa Iracema, né, dessa indígena, é da mulher virginal, é da mulher doce, né, de uma beleza plástica a serviço dos deleites, né, de um colonizador que virá deflorá-la, certo? Ou seja, essa descrição do nacional, fora alguns arrobos aqui engraçadíssimos, né? Porque ele vai falar aqui como é que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uhum. Do sorriso da baunilha no seu bosque perfumado, mais rápida que a ema selvagem, né? Veja como não é realista essa descrição, né? Se você tiver curiosidade, vá até a internet mais próxima e busque quanto corre uma ema, né? É impossível alguém correr mais rápido que uma ema selvagem, né? E se eu não estou enganado, a ema não é dessa fauna, não é desse lugar, hein? Do Ceará. Há que se ver, há que se ver. Biólogos de plantão, me ajudem, por favor. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o que nós temos quando tratamos da cor local, imagine aquilo que nós vimos na aula anterior, quando falávamos do tratado, né, de Victor Hugo e daquilo que nós lemos no outro texto também que nós trabalhamos sobre essa questão da cor local. E existe em alguns autores mais, outros menos, uma especificidade com a fauna e flora do lugar. Mas a cor local romântica não tem a função necessariamente da precisão realista. A cor local romântica está a serviço de um grau de descritividade, a serviço de um processo de idealização da nação, de valores naturais que se quer forjar e de que se quer esconder. Aqui no romantismo, o valor que se quer esconder é o valor, né, humano, no caso, né, do negro, por exemplo. Né? E aqui você cola os valores da natureza ao valor do indígena, que é honrado, como é honrado o branco vindo de um passado medieval e de um passado romano, de um passado histórico heróico, né? E que vai encontrar, juntamente ao branco, numa fusão, numa comunhão, vai fundir e vai gerar essa civilização brasileira heróica no seu brado retumbante. Certo? Isso é um pouco do que eu quis mostrar para vocês nesses dois textos, em especial no Juca Pirama. Né? Eu acho que quando eu não queria passar as questões da cor local para vocês sem mostrar como isso funciona necessariamente no romantismo. Eu só fiz isso com duas obras, né? Com duas obras. Fiz com o Juca Pirama um pedacinho de Iracema. É óbvio que quando a gente vai tratar de cor local romântica,
a gente precisa ver como isso funciona em cada momento. Em alguns momentos a gente não vai encontrar essa questão da cor local, né? Não necessariamente, né? Vão ter outras funções de natureza, mas, de uma certa maneira, quando a gente fala de literatura romântica no Brasil, primeira metade do século XIX, né? A partir da década de 60 a gente começa a entrar no declínio desse projeto estético, o que a gente vai encontrar é, sim, representações de natureza que funcionam dentro de uma lógica de construção de um ideário de nação. Tá? Bom, e por que isso é importante para a nossa disciplina? Porque na próxima aula a gente vai ver, e eu estava querendo começar com Macunaíma, mas eu acho que eu vou trazer um pouco Augusto dos Anjos para vocês, talvez um pedacinho de Euclides da Cunha, para a gente observar que é o seguinte, não vai ser assim que a nossa literatura vai continuar sendo representada. E não que eu acho que deveria continuar de forma alguma, tudo muda no tempo histórico, nos muitos tempos históricos, né? E isso vai mudar também. O que eu queria entender, o que eu fico curioso para pensar, assim, o que acontece que a representação que o significado de natureza muda para os escritores brasileiros? As escritoras também, até o século XIX, isso é mais raro, ainda que existam as escritoras brasileiras, obviamente, né? Mas eu não vou nem entrar no debate da questão de que sim, era um mundo hegemonicamente de homens, é fato, né? E a gente vai trabalhar, né, no final do nosso curso, inclusive uma autora indígena, né, para trazer aí a presença da mulher nos nossos estudos, né? Mas o que eu acho importante a gente perceber é que, como esses escritores da transição do 19 para o 20, a natureza vai ganhar um outro jeito de ser visto. E é por isso que eu estou chamando aqui eu estou destacando cor local romântica, é uma coisa. É uma natureza a serviço de um projeto político de nação romântica. Deixa eu terminar a nossa página. Fico falando isso. Né? E quando a gente sai do romantismo, a gente vai encontrar outra coisa que muita gente fala, está descrevendo o lugar, então é cor local. Não é errado, viu? Deixa eu já explicar isso, que assim, toda vez que você tem a descrição do lugar, a gente pode chamar de cor local. Tudo bem, mas não é isso que eu estou me referindo aqui. Eu estou estudando aqui, mostrando para vocês como a cor local romântica ela funciona de um modo específico, e depois essa representação da natureza muda. Ela muda, não vou dizer que para pior ou para melhor, eu gosto mais do que acontece depois do romantismo, mas não se trata de uma questão de gosto. Se trata de entender o que muda. E não só pela dimensão do gosto. Aliás, não é a questão do gosto que está em jogo. O que está em jogo é que, ao mudar a visão de natureza, a visão de homem muda, a visão de política muda, a visão de progresso muda, a visão de civilização muda também. Então, quando a gente olha a natureza, a gente está olhando a política, a civilização. Quando a gente está olhando o romantismo, a gente está vendo uma nação, um império, o segundo reinado, com Dom Pedro II, Gonçalves de Magalhães, a gente não viu aqui Confederação dos Tamoios, a gente não leu, mas Confederação dos Tamoios é um projeto abençoado por Dom Pedro II, né? Criticado por José de Alencar, né? E daí logo em seguida você vai ter os Timbiras, né, de Gonçalves Dias, né, o Confederação dos Tamoios, Gonçalves de Magalhães, se eu falei outro, me desculpe, né? Gonçalves Dias com os Timbiras vai tentar fazer colocar um projeto de grandiosidade indígena e de natureza, mas percebam que tanto em Iracema quanto em Ijucapirama nós estamos tratando de natureza, uma natureza grandiloquente que se aproxima, que se mescla, que se funde aos indígenas. Mas esses indígenas estão em franca decadência.
Iracema morre. O Ijuca Pirama está marcado para morrer. E sua memória vai ser celebrada entre os timbiras que estão em franco declínio. Ou seja, a representação do indígena aqui é um indígena que está sendo eliminado, que está abrindo espaço para que uma civilização e um ideal até de progresso se coloque, né? Se quer do indígena a sua bravura, mas não se quer do indígena a sua participação. Nesse aspecto, justiça temos que ter, que Gonçalves Dias é revolucionário porque ele coloca a voz poética na voz do indígena. Né? Esse timbira fala, esse tupi fala. Enquanto nos outros, em muitas das representações, por exemplo, em Gonçalves de Magalhães, né, quando a gente tem Confederação dos Tamoios, esse indígena é secundarizado. Então, o que a gente começa a ver é que, e esse é um outro nó curioso da nossa disciplina, é que a gente começa a trabalhar com natureza, a gente começa a trabalhar com exclusão e inclusão, em dar voz e não dar voz a grupos étnicos do nosso chamado Brasil. A questão se torna muito complexa. Certo? É isso um pouco que eu queria pensar com vocês, é isso um pouco que eu queria deixar para pensar sobre os timbiras, desculpa, Ijuca Pirama de Gonçalves Dias. Tá bom? Muito obrigado, bons estudos para vocês, boa leitura, e a gente vai conversando e fica por aqui. Muito obrigado, aquele abraço.